que toda a igreja possa estar participando com a gente. Mas foi assim demais, demais mesmo. Eu agradeço ao nosso Deus. Vamos abrir em Atos, livro de Atos, capítulo 28. A live está ok? Tá certinha? Tá? Ótimo. Atos, capítulo 28. Você que nos acompanha aí do teu lar. Tivemos umas quedas de energia, mas já voltou. Tá tudo certo. Atos, capítulo 28, verso 11. A gente está com um moving aqui que ele trava quando dá essas quedas, e aí quando liga ele fica travado. Se ligar ele vai ficar fazendo um barulho, vai atrapalhar o culto. Então o pessoal achou melhor deixar desligado e está certo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer agora para a gente. Atos 28, 11 diz assim: 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio, soprando um dia depois, um vento do sul. Chegamos, segundo dia, a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. Depois, nos dirigimos a Roma, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Vamos ler o 15 de novo? Eu passo para o 16 em seguida. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou o que, igreja? Ânimo. Verso 16 diz assim: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. Pai querido, em nome de Jesus, momento da tua palavra, entregamos, Pai, esta hora, pedindo ao teu Espírito Santo, clamando ao teu Espírito Santo, que corações estejam quebrantados nesta hora, corações e ouvidos estejam abertos nesta hora a ouvir a tua palavra. Eu clamo, Pai, que por tua graça e misericórdia possa ser instrumentalizado nessa noite. Vem falar conosco, Espírito, vem fazer um mover em nosso meio, vem avivar o nosso coração, vem tomar a nossa vida para Ti nesta hora. Eu oro, meu Deus, em o nome de Jesus, amém. Podeis se assentar. Raquel, só põe o tema, Raquelzinha, só põe o tema quando eu falar o tema, tá? Quando eu falar as palavras, vai ser lá para o meio da mensagem, só para o final, tá bom? Vamos deixar. Irmãos, até brinquei esses dias, acho que foi com Jonas, um dos jovens. Atos, o livro de Atos, ou foi o Paulo Júnior, pode ter sido qualquer um, eu esqueci agora. O livro de Atos, ele só vai até o capítulo 28, nós sabemos disso. O livro de Atos, ele acaba assim, do nada o livro de Atos acaba. O último versículo de Atos, o doutor Lucas, o médico que escreveu Atos, ele fala assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Acabou. Ele não se despede, ele não dá um fim. Do nada o livro acaba. Nós entendemos que hoje a gente está aqui nessa noite, quando você se ocupa de passar um convite para alguém, né? Eu convidei 3 pessoas, um me respondeu na hora que não, outro não me respondeu até hoje, outro me respondeu que não dava, mas que terça-feira vinha. Mas quando a gente se ocupa de convidar alguém para vir à casa de Deus no domingo,
E você que nos visita hoje, apesar dessa queda de luz, isso é o imponderável, a gente não controla, ainda mais num dia chuvoso como esse, mas você que nos visita nessa noite, tenha certeza que a gente reuniu equipe, a gente falou com a mídia, falou com louvor, falou com trabalhadores e pediu que a gente fizesse um culto hoje perfeito para você que nos visita. Pode ter havido algumas, muitas, médias ou poucas imperfeições, mas partiu de nós a intenção de oferecer hoje a melhor experiência para você que está na casa de Deus. E aí, como Atos não teve um encerramento, hoje nós estamos escrevendo o livro de Atos. É bem possível que hoje a gente esteja no capítulo 29, que não está aqui na Bíblia, mas a mesma Bíblia diz que nós somos a Bíblia que as pessoas vão ter que ler, né? Então hoje a gente está escrevendo Atos. O capítulo 28, ele conta o final. Ele não conta o final, ele conta um trecho da história do apóstolo Paulo. Desde o capítulo 21, repare, a gente está no 28. Desde o 21, Paulo já tinha sido preso. E no 21 em diante, ele vai passando por várias autoridades: sacerdote, sumo sacerdote, governador, tudo que você imagina Paulo passou. Ele passa por diversos julgamentos. Mas talvez você que está aqui comigo ou através da live pergunta assim: pastor, por que Paulo foi preso? Só é preso quem faz alguma coisa errada. A gente pensa assim: não, a perseguição contra Paulo foi uma perseguição apenas porque as pessoas, os romanos, se sentiam ameaçados pela pregação do Evangelho. O Estado romano, o governo romano, a população romana se sentia ameaçada pela pregação do Evangelho e pelo crescimento, pela expansão dos cristãos, do cristianismo naquela época. Então Paulo, ele era o maior expoente do cristianismo. Ele era o homem que Deus muito usava, muito levava, instrumentalizava. Então automaticamente o foco se volta para Paulo e o homem acredita assim: se a gente para Paulo, se a gente para o apóstolo Paulo, consequentemente a gente para a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo foi preso. Só que Deus é tão assim surpreendente, queridos, que não foi suficiente Paulo ser preso para que a pregação parasse. Mesmo preso, quando ele vai praticar a sua defesa, e Paulo é um homem letrado. Deus, quando inaugura a era da igreja, o Senhor Jesus, quando inaugura a era da igreja, Jesus, ele faz uma contratação, um chamado curricular. Você tem, quem tem currículo pronto aí? Precisa do seu currículo agora, seu currículo está pronto? Só Vandinho e Jonas. O restante não quer emprego, né? Já está funcionário público, está ótimo, né? Manda seu currículo para mim, Vandinho, depois, para eu orar, tá? Amém? Jonas já está empregado. Deixa eu dizer para vocês, Deus, quando chama Paulo, Deus olha o currículo de Paulo. Deus vê um homem preparado, letrado, fluente na língua grega, e Deus levaria Paulo às nações de língua grega. Tanto é que quando ele é preso, ele tem a capacidade de fazer a sua própria defesa. Quando ele é preso, ele tem a capacidade de falar na língua dos próprios gregos. É um homem que tem dupla nacionalidade. É um homem que, quando a lei começa a ser descumprida, ele invoca e diz: olha, eu sou cidadão romano, então vocês não podem praticar nenhum tipo de ilegalidade comigo. Vocês não podem descumprir a lei no meu tratamento. E aí ele consegue um julgamento diretamente com o imperador romano. O capítulo 28, então, ele é a continuação de uma série de episódios. Assim como a tua vida é cheia de episódios. Na segunda, o ônibus quebra, não estou profetizando, estou dando exemplos. O ônibus quebra, chega atrasado no trabalho, dá um problema, o filho dá um probleminha aqui, o filho passa mal, dá uma dor no pé, acaba a água,
esqueceu de pagar a fatura, paga com multa. A vida de todo mundo é igual. Esqueceu de pagar a luz, corta a luz. Acontece. A vida de Paulo é igualzinha à nossa. Ele chega no capítulo 28, irmãos, mastigado. Desculpe a expressão, mas é essa, mastigado pelas situações da vida. Pegam ele e colocam dentro de um navio. Vamos te levar para Roma para você ser julgado lá em Roma. Irmãos, quando ele está dentro do navio, vem um vento. O vento é tão sinistro, o vento é tão poderoso que ele tem nome. Sabe, tipo El Ninho, que é uma consequência climática, Laninha. Na Bíblia também teve, chamava-se Euroaquilão. O barco dele é cometido, o barco dele é triturado pela tempestade, eles quase morrem, vão parar na ilha chamada Malta, mas antes disso eles ficam dias à deriva, sem comer, se alimentando mal, quase morrendo, e vão parar em Malta, numa ilha. Paulo, quando chega nessa ilha como prisioneiro, porque ele estava sendo conduzido para Roma, ele procura alguma coisa para comer. Ele reúne, Kemily, umas coisinhas de comer, acende uma fogueira. Irmãos, quando ele acende a fogueira, sai uma cobra do meio dos gravetos. A cobra foge do calor e dá-lhe uma picada em Paulo. E aí os bárbaros que habitavam aquela ilha olham para Paulo e falam assim: é um assassino, porque ele consegue escapar do naufrágio, e quando ele chega aqui, ele é picado por essa serpente venenosa e ele vai morrer. Mas sabe a boa notícia? Paulo não morre. O veneno da cobra não faz dano nenhum em Paulo. E aqueles que estavam acusando ele de ser um homicida por ter sido picado pela cobra, agora aqueles que o acusavam olham para ele e falam assim: só pode ser um Deus. É picado pela cobra e a cobra não é capaz de matá-lo. E aí Paulo, ele começa a ser instrumento. Naquela ilha de Malta havia um homem muito conhecido, dono de várias terras, chamado Públio. O sogro do Públio estava doente, e Paulo vai lá, ora pelo sogro. O sogro é curado. Ué, é curado? Então manda mais gente, manda mais pessoas. Ele ora pelas pessoas, curado, curado, curado. E daqui a pouco Paulo, que chega naquela ilha como prisioneiro, picado pela cobra, acusado de homicida, agora ele é um homem que foi picado, não morreu, e está sendo instrumento de Deus aonde ele está. E sabe o que isso vem ao meu coração? Aonde você está, seja o que tu estiver passando, nós somos instrumentos de Deus. Sabia disso? Aonde a gente estiver, a gente é instrumento de Deus. Hoje a gente compartilhou aqui tantos abraços, não é verdade? Sexta a gente compartilhou tantos abraços. E aí, nessa coisa, a gente passou por pandemia, que não podia abraçar, que não podia dar as mãos. Que tempo difícil. Mas às vezes com um abraço, às vezes com uma palavra, às vezes com um gesto, às vezes com um convite, nós somos instrumentos do nosso Deus. Assim foi Paulo. Querido, quando ele escapa de Malta, eles arrumam um outro navio, e aí começa a leitura que eu acabei de compartilhar com vocês. Ele sai com honras. O povo de Malta gosta tanto dele que dá coisas para ele comer, de tão instrumento que ele foi para aquele povo, de tão bênção que ele foi para aquele povo. Ele entra sem nada e sai com comida sobrando. E aí o verso 11, diz: 3 meses depois, eles ficaram 3 meses. 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernaram na ilha. O navio tem nome, Castor e Pólux, que significa gêmeos. Então Paulo pega o navio chamado Gêmeos e sai com destino a Roma. Em Roma, ele ia começar a cumprir a pena, uma prisão provisória, mais ou menos, né? Eu não sou muito do direito penal, sou mais da área civil, não gosto, nem me interessa, mas ele estava meio que cumprindo uma prisão provisória, uma prisão preventiva, porque ainda não tinha uma condenação imposta sobre a vida dele, não estava executando uma sentença criminal. E aí, dentro do navio que sai aqui no verso 11, ele é prisioneiro, ele continua sendo prisioneiro. E aí eu quero falar aqui hoje com as mamães, com as mulheres guerreiras que aguentam
tranco todo dia, com os homens que aguentam tranco no trabalho todo dia. Às vezes tu está aguentando tranco de tudo quanto é lado, tu está aguentando pancada de tudo quanto é lado, tu está ouvindo coisas que teu coração não está gostando de ouvir, tu está se superando no teu medo, você está se superando nas tuas limitações, você está enfrentando, superando, passando, e aí quem olha de fora fala assim: caramba, guerreira, caramba, esse homem é guerreiro, esse pai de família. E aí você mesmo começa a se achar um guerreiro, mas na verdade dentro dessa guerreira, dentro desse guerreiro, tem uma pessoa que o corpo está intacto, só o corpo, o psicológico, o emocional, a alma, às vezes está aos frangalhos. Paulo foi esse homem. Ele começa a navegar, ele dá uma paradinha em Siracusa de 3 dias, ele dá uma segunda parada no verso 14, se eu não estou errado, Raquelzinha vem comigo, no verso 15, por gentileza, ele dá uma parada num lugar chamado Puteoli, e esse lugar existe até hoje. Eu anotei aqui, daqui a pouco eu falo com vocês a expressão. E quando ele está a cerca de 60 quilômetros do seu destino final, que é Roma, ele já está meio que em Roma, mas chegando em Roma, ele vai em 2 lugares chamados Praça de Ápio e 3 Vendas. E a Bíblia vai dizer aqui que ele tomou Coca-Cola, tomou água, ele tomou o que, igreja? Só toma ânimo quem está desanimado, né, Jonas? Né, Valdeci? Só toma ânimo quem está desanimado. Paulo está vindo de julgamento, Paulo está vindo de naufrágio, Paulo está vindo de pancada. Quem está olhando de fora está falando assim: é um guerreiro. Quem está olhando de fora está falando: é um homem de Deus. Quem tá olhando de fora está dizendo: olha, ele é alguém assim, ele é um super-herói. Mas na verdade dentro dele, ele precisa do que, igreja? O que ele precisa? E talvez tem pessoas aqui nessa noite, que para proteger filho, está sofrendo calado. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que para proteger esposa, marido, está passando por situação caladinho, sem reclamar. Isabelle, sem reclamar. Agora não, sem reclamar, está suportando situações sem reclamar. E Deus está dizendo nessa noite: talvez tu veio aqui hoje e tu precisa do quê? Ânimo. Pastor, mas esse mesmo apóstolo Paulo, muita gente andando na igreja, irmãos, não pode, tá? Me ajuda aí. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu os Romanos no capítulo 8, no verso 35, Raquel, o seguinte. Romanos 8, 35, ele disse o seguinte: vem aqui comigo, igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Verso 37, como está escrito: por amor de ti, 36, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37 vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verso 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. O 39 vai dizer: nem a altura, nem a profundidade, ou nem outra criatura alguma poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele escreveu isso aqui, só para você entender, ele escreveu isso aqui antes do que ele está passando, agora que eu estou falando com vocês.
Então, mesmo o homem que agora está precisando de ânimo, é o mesmo homem. Alguns teólogos vão dizer que ele escreveu isso aqui 2 anos antes, mas tem teólogo que vai dizer que ele escreveu 10 anos antes. Não importa, ele escreveu antes. Ele está dizendo: nada pode separar a gente do amor de Deus. Mas Atos está me provando que, apesar de nada poder me separar do amor de Deus, tem situações que nos desanimam. Veja bem, o amor de Deus não foi separado de você. O amor de Deus não foi separado da nossa vida. O amor de Jesus não foi separado de nós. Mas é um somatório. Vai aqui, aguenta. Vai aqui, suporta. Vai outra ali, aguenta mais um pouco. E vai somando. O teu corpo está intacto, mas o psicológico, se conversar, vai sentar aqui do meu lado no altar. Parou. O corpo está intacto, mas o psicológico foi para o brejo. E aí eu percebo, irmãos, que ele está enfrentando um momento de fragilidade. Alguém aqui já enfrentou momentos de fragilidade? Ou só eu que enfrento? Todo mundo. Todos nós já enfrentamos momentos de fragilidade. A parada então em Putéolos é meio que estratégica e surpreendente. Um dia eu estou indo para o trabalho, uma sexta de manhã, uma segunda de manhã cedinho, eu estou indo para o trabalho. Os rapazes que varrem lá a rua, a Conlurb faz isso intencionalmente. Ela deixa os mesmos rapazes para a gente conhecê-los, né? Para não ter nenhum problema de assalto, essas coisas. Você já conheceu quem trabalha ali. E aí eram os mesmos rapazes, mas um dia tinha um rapaz diferente. E aí eu estou indo trabalhar cedinho, segunda-feira. Quando eu estou virando a esquina para pegar o ônibus, ele olha assim para mim, eu falo bom dia, ele fala bom dia. E aí ele fala uma coisa que ele entra lá na minha alma. Ele fala assim: que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Tão simples, né? Entrou na minha alma aquela palavra. E eu falei: Senhor, eu recebo, para que a minha semana e o meu dia sejam abençoados. E Paulo estava do mesmo jeito que eu, esperando nada. Paulo só queria chegar em Roma para cumprir a sua prisão. Talvez tenha dia que tu só quer chegar em casa, tomar um banhozinho quente, comer alguma coisa, para no outro dia enfrentar a mesma dificuldade de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. E o ânimo, cada dia, ele desce mais o nível do seu ânimo. E Paulo aqui, então, ele chega. E ele não está esperando. Ele não está esperando o que vai acontecer com ele. Veja bem, não é Timóteo, o seu filho na fé, que está lá. Não é Barnabé, o seu pai na fé, que está lá. Não é nem Lucas, o escriba, o escritor, que está lá. São alguns irmãos, como a Bíblia está dizendo. Alguns irmãos anônimos. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós. Quem são os irmãos? Não sei, nunca vou saber. Mas a Bíblia faz questão de dizer que na paradinha que o navio deu antes de chegar em Roma, Paulo foi abordado por alguns irmãos. Na praça de Ápio, e talvez numa hospedaria. Os teólogos vão dizer que essas 3 vendas são hospedarias, onde as pessoas ficavam, comiam, dormiam, se alimentavam. E Paulo está ali. E a Bíblia vai dizer, quando Paulo vê esses irmãos, ele faz 2 coisas. Ele dá graças e toma ânimo. Ah, mas pastor, Paulo também escreveu aos Tessalonicenses dizendo: em tudo dai graças.
E quando ele diz em tudo, é nas coisas boas e nas ruins. Mas aqui ele está dando graças, porque depois do naufrágio, depois da cobra, depois da perseguição, depois da prisão, finalmente tem alguém para dar um afago. Finalmente Deus envia alguém para segurar na mão dele, para se preocupar com ele e para dar uma palavra boa para ele. Então ele diz: graças a Deus. E talvez sexta-feira os jovens que aqui estiveram possam ter saído depois daquele encontro dizendo a mesma coisa que Paulo falou. Graças a Deus pela palavra que eu recebi, graças a Deus pelo abraço que eu recebi, graças a Deus porque alguém foi um instrumento na minha vida, graças a Deus porque tem pessoas falhas. Teu amigo falha, teu irmão falha, tua esposa falha, teu marido falha, teu filho falha, todo mundo falha. Ninguém vai ser perfeito o tempo todo. Não vai, Luciano, não vai. Não vai ser perfeito o tempo todo, as pessoas. Mas aqui Paulo está, sabe aquele respiro? No meio de tanta pancada, tem os irmãos. Graças a Deus. Você é capaz de dar graças a Deus hoje? Deus está liberando uma coisa boa em meio a dificuldades. Deus está liberando uma palavra boa em meio às dificuldades que tu enfrenta, em meio aos desafios que tu tem enfrentado, em meio às lutas, em meio aos obstáculos que tu está passando. Deus libera uma palavra boa e Ele escuta da tua boca nessa noite: graças a Deus. E logo depois a Bíblia vai dizer que ele tomou ânimo. E é aqui que eu quero ficar até o final agora da palavra. Tomou ânimo. No grego, eu não sou muito de ficar falando isso, mas aqui faz sentido, tá? No grego, ânimo é a palavra grega tarsos. Ela só aparece uma vez na Bíblia inteira, esse ânimo aqui. Ela tem 3 significados, que é o tema da mensagem de hoje. Quando Paulo toma ânimo, ele toma, aí Raquel vem comigo, ele toma coragem, confiança e audácia. No grego, a palavra ânimo, tarsos, ela significa coragem, confiança e audácia. E é tudo que um ministro precisa: coragem, confiança e audácia. Deus está dizendo nessa noite que para tuas guerras, para as guerras que tu está passando, Ele tem coragem para a tua vida. Ele tem coragem para você, Ele tem coragem para a tua casa, Ele tem coragem para o teu coração. Ele está dizendo que muitas vezes você questiona: será que vou conseguir? Será que sou capaz? Esse gigante, esse desafio é muito maior do que eu. E assim como Paulo, Deus diz: eu te dou confiança, eu te dou confiança que eu seguro na tua mão, eu te dou confiança que eu sou Deus, eu te dou confiança que eu ouço a tua oração, eu te dou confiança que tu, mesmo sendo fraco, mesmo sendo pequeno, mesmo se sentindo incapaz, eu te dou confiança. Se tu for para uma entrevista de emprego sem confiança, já perdeu. Já foi. Se tu trabalha com venda e for vender sem confiança, já era. Se tu atende o público e vai atender sem confiança, já foi. Vou falar aqui do futebol. Até um jogador que seja bom, que seja craque, se não tiver confiança, ele vai dominar a bola bate na canela dele e sai. É não, Vitão? Vitão concordou, que é verdade, que ele joga bola. Confiança. Confiança. A gente faz as coisas sem confiança, dá errado. Patrícia faz 100 bolos por ano, mas se ela tiver sem confiança, o bolo que ela faz sem confiança vai dar errado. O cirurgião opera tantas pessoas por dia, mas naquele dia ele não está bem, ele está afetado,
ele faz sem confiança, ele pode perder aquela vida, ele pode perder a vida daquele paciente se ele tiver sem confiança. E Deus está dizendo: hoje eu restauro a tua coragem e a tua confiança. Aleluia. E por fim, o ânimo que ele recebe também significa audácia. E essa palavra eu gosto dela, porque Deus gosta dos audaciosos. Olha para isso aqui tudo. Isso aqui é uma audácia sem limites, essa igreja. Essa igreja aqui é uma audácia, desde o pastor, meu pai, que não está mais aqui com a gente, e desde os 5 anos que a gente está aqui. Isso aqui é uma audácia, uma câmera 4K, ar-condicionado, mais de 100 mil BTUs, tudo que a gente pode fazer, a gente faz de primeira. E talvez alguns digam: aqui, nesse lugar, no alto desse lugar, querido, Deus nos tem dado audácia. Deus nos tem concedido audácia, e Deus gosta de gente audaciosa, audaciosa. E sabe por que Paulo recebe audácia? Eu vou te explicar. O final da nossa leitura, ele chega em Roma. Ele é um apenado no direito penal, né? Está cumprindo uma pena. Ele vai para dentro da sua casa, ele vai cumprir uma prisão domiciliar. Paulo não é um idoso, e pessoas idosas podem cumprir penas domiciliares, dependendo da pena do crime cometido. Paulo então ele vai para dentro da sua casa cumprir uma prisão domiciliar. E sabe o que o prisioneiro faz dentro da sua casa, Patrícia Martins? Prega, prega. Prega para as pessoas, prega para o soldado, prega para o vizinho, prega para o amigo, prega para o parente, prega para o outro soldado, troca o turno do soldado, ele prega para o outro soldado, ele prega para quem chega, ele prega para quem sai. 2 anos pregando. Irmãos, ele é tão audacioso que eu vou falar uma coisa aqui que talvez você vai achar engraçado. A vida dele ficou mais fácil. Sabe por quê? Antes ele tinha que viajar, perder noite de sono, ir para os lugares para pregar. Agora ele está pregando dentro de casa, do conforto do lar dele. Agora ele está pregando sentado no sofá, deitado na cama, recebendo visita. Vem um, ele prega, vem outro, ele prega. E aqui nesse ponto, ele escreve carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. Ele escreve uma série de cartas. Ou seja, muitas vezes pensam que são capazes de enjaular o teu sonho. Muitas vezes pensam que são capazes de aprisionar você. Muitas vezes pensam que são capazes de te parar e de limitar aquilo que o teu coração está pulsando de vontade, de desejo, de apontamento que Deus está dando. Mas deixa eu declarar na tua vida: vem situações para nos parar, vem situações para nos impedir, vem situações para acabar conosco, para acabar contigo, para verdadeiramente dizer: olha, esquece isso que tu está pensando, esquece isso que tu está sonhando. Mas Deus, ele dá audácia, que mesmo na dificuldade, mesmo no impedimento, mesmo no empecilho, Deus, ele te entrega estratégias para que tu possa superar, contornar os obstáculos e cumprir o teu propósito. Deus dá audácia. E esse homem é audacioso. Ele está pregando. Atos termina aqui pra gente. Ele fica 2 anos. Ele é absolvido e recebe liberdade. Aí eu estou falando dos historiadores, não está mais na Bíblia exatamente, mas a gente conecta com 2 Timóteo, com outros livros que ele escreve depois. Nós estamos falando do ano 62 depois de Cristo. Paulo, ele é absolvido e recebe liberdade. Ele faz mais viagens missionárias que Lucas não se ocupa de registrá-las. Infelizmente, tem um propósito de Deus nisso. Deus não quis que a gente soubesse dessas viagens, mas ele faz mais viagens. Se antes ele varreu a Ásia Menor, Éfeso,
Filipos, Colossos, Corinto e por aí vai. Agora ele vai para a Península Ibérica, ele vai para o lado da Espanha e Deus começa a instrumentalizá-lo para o lado da Espanha. Passa-se mais uns 4 anos, ele é preso de novo. Ele escreve 2 Timóteo, e 2 Timóteo é aquela carta, se você ler ela, está aqui na Bíblia, se você ler e sentir, você chora, que ela é muito pesada. Ele chega a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e ele admite que sabe que vai ser morto por causa do Evangelho, e ele foi morto, decapitado no final. Mas deixa eu te dizer, naquele momento que ele estava mastigado pela dificuldade, todo mundo que olhava de fora falava: é campeão. Todo mundo que olhava de fora falava: é guerreiro. Todo mundo que olhava de fora falava: é lutadora. Mas dentro do coração da lutadora tem um coração que chora. Dentro do coração do guerreiro tem um coração que está quase desistindo. Dentro do coração desse que persevera tem alguém que está assim: Senhor, eu vou desmontar. E Deus te traz aqui nessa noite para dizer: eu te dou o que está escrito em Atos 28:15, ânimo, que no grego é coragem para tu prosseguir, confiança para tu fazer certo, e audácia para tu confundir teu inimigo, audácia para tu fazer, para você levantar projetos maiores do que muita gente acredita, audácia para você empreender projetos muito superiores às pessoas que estão ao teu redor. Deus te dá coragem, confiança e audácia. O Pai está dizendo hoje: teu corpo pode estar de pé, mas tem marcas sugando o que você tem de melhor. Para quem está fraco, afastado, o ânimo, a coragem, a confiança e a audácia vem de Deus para nós. E veio da forma mais simples. Veio de pessoas anônimas, como eu disse. Veio de um jeito que ele não esperava. Veio de um carinho, veio de um abraço, veio de uma palavra. Não veio de Barnabé, não veio de Pedro, não veio de Timóteo. Veio de pessoas que ele nem conhecia. Talvez você está aqui nessa noite, pouco você nos conheça, pouco você me conheça, mas confia no teu coração, nisso que tu atravessa, nisso que tu passa. O Pai, assim como Ele renova Paulo, Ele tem coragem, confiança e audácia. Vamos estar de pé nesta hora. Aleluia. Aleluia. Por fora, alguém que parece de aço. Por fora, alguém que supostamente aguenta tudo. Mas por dentro, alguém que está precisando de uma reforma hoje pelo Espírito Santo. Por dentro, alguém que está com as suas forças indo embora, esvaindo.